Bom dia! Bom dia! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Caio, nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo. Você que está aqui conosco no nosso culto de Páscoa, é uma alegria ter você aqui. E hoje é a Páscoa. Hoje é aquele domingo no qual a gente geralmente trocava chocolate, ovos de Páscoa, a gente tem aquele almoço em família. Bom, mas eu acho que é importante, né? Igual nós conversamos na semana passada, a gente entendeu a Páscoa, a origem dela, no Antigo Testamento. E é importante a gente entender, depois de tanto tempo, nós ainda temos essa data marcada na nossa agenda, no nosso calendário. No nosso calendário está lá vermelhinho e escrito Páscoa. Por que será que depois de tanto tempo, pelo menos uns 3.500 anos após a origem dela, por que mesmo após Jesus continuamos comemorando, celebrando a Páscoa? Mas a Páscoa não é algo dos judeus? Não é daquele povo que Deus tirou do Egito de uma escravidão? Por que nós aqui no Brasil, Ribeirão Preto, ano de 2026, ainda celebramos uma festa judaica? Eu acho que é muito estranho porque a gente pensa, mas nós nem celebramos igual eles. E por que ainda assim nós celebramos a Páscoa? Bom, e só para recapitular, se você esteve aqui ou não na semana passada, vamos todos ficar na mesma página. Semana passada a gente viu que a Páscoa nasceu da escravidão humana do povo de Deus, os israelitas, lá no Egito. E aquele povo, ele estava passando por uma escravidão, uma opressão, um trabalho forçado. E aí Deus intervém. Deus ouve as orações dos israelitas que estavam lá no Egito e ele intervém. E ele fala, eu vou passar, eu vou libertar vocês. Ele ouve o clamor daquele povo. Ele ouve a aflição daquele povo. E ele fala, eu vou descer para livrar vocês. Já fazia 400 anos que eles estavam sendo oprimidos. E Deus fala, eu vou descer para livrar vocês. E aí Deus, ele julga o Egito. E ele abre um caminho de libertação para aquele povo. E na verdade não era só um caminho de libertação. Porque Deus nunca é um Deus incompleto. Deus é um Deus completo, um Deus perfeito, um Deus poderoso. E Deus ali, ele abre um caminho para uma salvação. E a Páscoa não era só o ponto de vocês foram libertos. Mas a Páscoa é aquele momento de que agora vocês são livres. E lembrem-se disso, vez após vez. Vez após vez. E a libertação, ela não podia ser esquecida. Porque se o povo não lembrasse da libertação, eles voltariam a viver como escravos. Mas será que essa afirmação serve só para os israelitas há 1.400 anos antes de Cristo? Será que nós não precisamos lembrar diariamente das coisas que Deus tem salvado a gente? Das coisas que Deus já tirou da nossa vida, que eram ruins, que acabavam com a nossa unidade com Ele, nossa conexão com Ele, ou até mesmo uns com os outros. Bom, eu não sei quem fez o exercício da semana passada, mas não precisa levantar a mão, mas só se lembre, se você não fez, faça. Escreva 3 coisas da qual você se lembra que Deus te libertou na sua vida até agora. E o ponto é que, quando a nossa memória, quando é uma memória espiritual, ela também é uma forma de adorar a Deus. Quando nós lembramos do que Deus fez na nossa vida, coisas despertam no nosso coração, e coisas boas, gratidão a Deus. A gente lembra que Deus é poderoso, isso alimenta a nossa fé. A nossa fé ganha chão. Eu acho que alguns de vocês aqui, independente da sua fase da vida com Deus, se você está estudando a Bíblia, se você está no começo dos seus estudos, se você já é um membro aqui da igreja,
independente de quanto tempo você está tentando se conectar com Deus, nós precisamos que, vez após vez, vendo a maneira que Deus age, que Deus trabalha, que nossa fé ganhe chão. Porque é esse chão que nossa fé vai ganhando, lembrando do que Deus faz, que nos faz acreditar que numa próxima vez é possível que Deus faça algo. É possível que Deus intervenha. Eu posso ter fé. E hoje nós vamos avançar 1400 anos daquilo que a gente viu semana passada. Então, aconteceu muita coisa, o povo saiu do Egito, foi liberto, o povo celebrou a Páscoa ano após ano. E aí, aquela Páscoa, aquela libertação, começa a ecoar em Jesus. Em Lucas 22, versículo 7, diz assim, aqui é Jesus, o autor Lucas falando, né, ali relatando, finalmente chegou o dia da festa dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Uau! Na época de Jesus, a celebração continua de pé. 1400 anos depois, fielmente esse povo continuava celebrando a Páscoa. Eles continuavam lembrando que Deus tinha intervido entre eles, que Deus tinha libertado, que Deus tinha salvado. E o ponto é que Jesus está aqui com seus discípulos preparado para celebrar a Páscoa com eles, para comer dessa Páscoa. E o ponto é que a Páscoa ela só ecoava até Jesus, certo? Porque isso é algo que tinha acontecido há 1400 anos antes dele estar com os discípulos. Ele só ouvia um eco do que tinha acontecido há muito tempo atrás. E talvez você esteja se sentindo assim hoje. Ou talvez, como eu, você se sentiu assim ao longo de toda a sua vida. Não sei se vocês se lembram, mas eu não sabia o que significava Páscoa. Eu demorei muito para buscar, entender e saber o que é essa data. É só chocolate? É só coelhinho? Mas não. A Páscoa tem um significado. O ponto é que Jesus, ele se posiciona de uma tal maneira que ele se torna o símbolo definitivo do que é uma Páscoa. Jesus é aquele que dá o sentido para a Páscoa. E aqui eu já respondo aquela primeira pergunta. Por que nós hoje celebramos a Páscoa? Não é mais como os judeus, não é mais como os israelitas, porque não é mais sobre aquela libertação do Egito, mas é sobre Jesus. E a gente vai entender o porquê disso. E Jesus, ele não está aqui ansioso para comer e celebrar essa Páscoa com seus discípulos, porque ele não quer só repetir uma tradição antiga. Nessa não. Nessa Páscoa vai ser diferente. Jesus está mostrando, na verdade, um cumprimento daquilo que a Páscoa do Egito sempre apontou. Para onde será que aquela Páscoa estava apontando? Se a gente lembrar, tinha alguns elementos. Tinha um cordeiro, eles matavam, eles iam assar, iam comer, tinha o sangue daquele cordeiro, e Deus ia passar para salvar eles. Segura esses elementos, lembra desses elementos-chave, a gente vai usar eles daqui a pouco. E o ponto que o cordeiro, aquele cordeiro do Egito, aquele animal do Egito, ele estava apontando para alguma coisa. E ele estava apontando para um verdadeiro cordeiro que precisava vir. Aquele cordeiro do Egito já não seria mais suficiente para as pessoas que estavam ali com Jesus. E nem para nós. Porque senão até hoje nós estaríamos comendo carne de cordeiro. Certo? O sangue nas laterais da porta. Vocês lembram que eles passaram o sangue, e aí Deus, quando via aquele sangue sinalizado na porta, ele passava diante daquela casa e ia até a porta que não tivesse o sangue.
O sangue, não sei se vocês lembram, mas salvou as pessoas. Era o sinal de que aquela casa estaria protegida. Quando a gente pensa de uma maneira mais profunda, aquela libertação do Egito apontava para alguma outra libertação. Mas libertação do quê? Porque, para vocês entenderem o contexto, esse povo aqui não estava sendo escravo. Eles estavam sendo meio que uma colônia de Roma, mas eles não eram necessariamente escravos, porque eles mantinham a tradição deles, faziam o que eles bem entendiam, tinha a organização religiosa deles. Mas por que Jesus veio para ser o significado definitivo da Páscoa, se a Páscoa significa libertação? E aí é interessante, em João 8, 31, 32, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Olha que interessante. Pessoas creram em Jesus. E ele fala para essas pessoas. E ele fala assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vamos refletir nesse texto. Então aqui a gente vê algumas coisas bem legais, né? Acho que a gente já consegue ver. Só crer em Jesus é o primeiro passo. Depois de crer, a gente precisa permanecer firme na palavra dele. E aí sim seremos seus discípulos. Ou seja, a palavra de Jesus não é só as partes que são gostosas da gente praticar. Tem coisas que Jesus pede que são difíceis para nós. Por exemplo, quando Jesus fala que nós devemos amar a Ele acima de amar a nós mesmos, acima de amar o seu pai, a sua mãe, acima de amar o seu irmão, seu namorado, seu cônjuge. Isso é difícil. Isso é um nível de compromisso duro. Isso é um nível de compromisso irracional até quando a gente lê. Mas o ponto é, Jesus quer que nós tenhamos fé em cada uma dessas palavras, sejam elas difíceis ou não. E aí Jesus diz, quando a gente fica firme na palavra dele, quando a gente é verdadeiramente um discípulo dele, aí a gente conhece a verdade e essa verdade nos liberta. Eu já adianto, isso daqui com certeza já causou muita polêmica para as pessoas que ele falou. Porque aqui Jesus ele não está falando só de informação. Vocês conseguem enxergar que Jesus não está só passando informação? Jesus está falando de transformação. Você começa crendo e você passa por um processo que no final você tem liberdade. E tem um processo entre a fé e a liberdade. Nós estamos dispostos a passar por esse processo dia após dia. Isso não é só para as pessoas que estão conhecendo a igreja hoje, ou estudando a Bíblia, fazendo o primeiro estudo hoje. Isso é para cada um de nós que nos dizemos discípulos de Jesus. Essa renovação, essa transformação precisa ser diária em nossas vidas. Porque é isso que Jesus pede, é isso que Jesus instrui, é isso que Jesus coloca, se você crê. E Jesus, ele fala aqui sobre liberdade. Então, se ele fala sobre liberdade, quer dizer que existe uma prisão, certo? Mas no que aquelas pessoas ou nós estamos presos que precisamos dessa liberdade? O que será? O que vem à sua mente? O que te prende? O que te escraviza? Eu queria que você pensasse 5 segundos sobre essa pergunta. Se Jesus falasse isso diretamente para você, qual é a liberdade que você acha que Ele quer que você alcance?
Bom, tem muitas coisas. Eu consegui listar várias coisas. Eu consegui pensar, primeira coisa, no orgulho, porque eu acredito que o orgulho é a raiz de todos os pecados. E tem muitas vezes que eu sou muito orgulhoso, eu sou muito teimoso. Eu sou muito grato pela minha esposa que tem uma paciência comigo descomunal. E vocês também têm tido muita paciência. O egoísmo, a preguiça, a covardia. Muitas vezes o medo toma conta de mim de uma maneira que eu fico paralisado. Tem tantas coisas. Se a gente for pensar, só aqui eu já listei 3 ou 4. Imagina quantas outras tem no nosso coração ainda hoje, que mostra pra gente, eu preciso passar por esse processo aqui que Jesus falou todos os dias. Porém, quem estava ouvindo Jesus, eles falam para Jesus, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Basicamente eles estão dizendo, Jesus, nós não precisamos de liberdade. Eles dizem que são descendentes de Abraão, judeus já desde a nascença deles. Nunca foram escravos de ninguém. Que eles não são a geração que estava lá no Êxodo. Então eles não são escravos do Egito. Eles se viam como aquele povo da promessa, que vai desfrutar da promessa de Deus, da identidade, da aliança. É um povo que achava, eu só vou desfrutar de tudo que Deus já fez. Mas o ponto é que Jesus leva eles para outro lugar. Jesus leva eles além daquela herança de Abraão. Além de um discurso religioso. Além de uma aparência de pertencimento ao povo de Deus. A questão não é apenas quem é o seu pai na carne, mas quem é que governa o meu coração e o seu. Quem é realmente que manda no seu coração? E Jesus, ele responde isso. E é muito interessante porque diz, Jesus respondeu, em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Qual era a prisão das pessoas ali que Jesus conversou? Qual era a prisão? Quem tem um palpite, um chute? Pecado. Pecado aprisiona qualquer um. Não é só para aquelas pessoas nos primeiros anos. Não era só para as pessoas no Egito, não era só para as pessoas na época de Jesus. Não foi só até a geração dos nossos pais. Honestamente, é para a nossa geração, para as gerações seguintes, dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos. O pecado sempre quer aprisionar cada um de nós. E Jesus aqui ele vai no centro da ferida. Vocês estão achando que é só uma libertação física, de lugar, de local, de ir para outra terra? Hoje, a libertação que vocês precisam é espiritual, é emocional, é sair dos vícios que você tem cometido, é sair da imoralidade na qual você tem se afundado, é sair do egoísmo que não te deixa se conectar com as pessoas e com Deus. E ele diz que todo aquele que vive no pecado, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Tem um ponto, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Pelo menos eu vou te dar uma boa notícia. Deus considera que aqueles que estarão junto dele serão uma família. Mas tem um ponto, o filho pertence
a família para sempre. E o ponto é, se o Filho, eu já adianto, é Jesus Cristo, te libertar, de fato você será livre. A não ser que o Filho te liberte, você não é livre. Sinto te informar. É uma má notícia. Você está disposto a deixar que Jesus diariamente te liberte de cada um dos pecados que te escravizam? E na verdade, honestamente, eu vou até te dar um vislumbre. Isso é durante toda a nossa vida. Durante toda a nossa vida, o pecado vai tentar nos corromper, nos dominar. E toda a nossa vida, a gente precisa ter fé, perseverança, força. E isso não é humano, porque é impossível a gente conseguir ter tanta força até o fim da nossa vida. Mas Jesus é Ele quem liberta. E é Ele que vem para nos dar tudo o que nós precisamos na luta contra o pecado. E a gente precisa perceber essa profundidade, porque o problema aqui não é superficial. Vocês veem como saiu de um campo muito subjetivo e Jesus foi direto para o pecado, para o nosso coração. E cada um tem um pecado diferente, cada um tem uma dificuldade diferente. O pecado, quando ele é acolhido, repetido, alimentado, quando ele vira um pecado de estimação, na verdade, ele é um cativeiro para as nossas vidas. É uma prisão. Ele vira o Senhor, ele vira o dono do nosso coração. Ele vira aquele carcereiro invisível. Ele sempre está lá te prendendo, mesmo que você não vê. Mas ele é um carcereiro que não te deixa ser livre. E ninguém se solta. Ninguém é livre, a não ser que o Filho liberte. E é aqui que precisamos de um cordeiro diferente. Eu acho que aqui a gente já estava entendendo que aquele cordeiro, aquele animalzinho que é morto, aberto, tira o sangue e assa, já não era mais suficiente. E aí o cordeiro pascal, real, precisa vir com força. Porque a libertação que Jesus anuncia não vai acontecer por força humana. Não ache que você tem toda a força suficiente para tirar as correntes dos seus braços e das suas pernas. Não é por disciplina moral. Não é por um autoaperfeiçoamento espiritual. Ela acontece por conta de um sacrifício. E também não é seu. Não é seu esse sacrifício. Mais uma vez, um cordeiro. Mais uma vez, sangue. Mais uma vez, Deus vai precisar abrir um caminho para a salvação. E eu e você, a gente continua lidando com a escravidão do pecado. É uma escravidão muito dura para as nossas vidas. Qualquer escravidão é horrível, mas a do pecado é a pior de todas. E o ponto que o pecado é aquilo que seduz a gente, que anestesia a gente. Pecado é aquilo que nos atrai. Pecado é tudo aquilo que dobra o nosso ser, o nosso coração e nos deixa longe de Deus. E a pergunta inevitável que eu faço para vocês: quais são os pecados que estão te acorrentando novamente? Jesus veio para te salvar, te libertar. O que está te acorrentando de novo? Vez após vez, dia após dia. Quais hábitos, quais pensamentos, quais vícios, quais emoções? O que está colocando algemas nos seus braços? O que está carcerando o seu coração para que Deus não seja o dono do seu coração? O que é que está te mantendo refém até hoje? O ponto do pecado é que o pecado às vezes nem sempre é visível,
nós também temos muitos pecados que são secretos, certo? Você tem algum medo, algum receio de tocar nele? Você acha que ele não faz mal, por mais sutil que ele seja, por mais pouco? Todo pecado nos aprisiona. O ponto é, a Páscoa lembra que Deus não quer apenas tirar o povo de um lugar. Ele quer tirar aquele Egito, aquela escravidão de dentro do seu povo. O ponto é que Deus, Ele não quer nos mover fisicamente. A liberdade é do que está dentro de nós. Nós estamos dispostos a tirar, deixar que Deus tire esse Egito de dentro de nós, esse lugar de escravidão, de opressão. O ponto é que nós precisamos deixar a lógica da escravidão para trás. Tira da sua mente que você precisa e sempre vai ter um pecado te domesticando. O ponto é que nós precisamos mudar essa lógica e mudar nossa mente, o nosso coração para a lógica da liberdade. Tentando alcançar o nosso coração. O tempo já passou, mas o amor ficou.
O ponto é que Jesus não passou pela terra como alguém que ensinava ideias bonitas, uma filosofia, uma experiência de vida que você pode ter ou não ter, que não vai determinar nada. Jesus veio com uma missão muito bem definida. Ele sabia qual era a sua missão. Ele sabia onde terminaria a sua passagem aqui na terra. Em Marcos 8, 31, 32, Jesus começou a ensinar os seus discípulos. O Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, ser morto e ressuscitar 3 dias depois. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender. Se fosse você, sabendo que essa seria a sua vida na terra, de rejeição, de dor, de sofrimento, você teria vindo? Se você soubesse que esse é o final da sua história, você teria vindo? Se você soubesse que nem que você tivesse os melhores pais, as maiores riquezas, o melhor de tudo, o seu fim já está escrito, já está determinado. Você viria? E Pedro faz o que cada um de nós faria. Jesus, você está doido. Você é o meu melhor amigo. Você é o cara. Olha quantas multidões. Olha o que você fala. Como você transforma vidas. Jesus, até os seus 100 anos, você precisa continuar por mais gerações, transformando vidas. Jesus, esse não pode ser o seu fim. Basicamente, é isso que estava no coração de Pedro. Mas isso daqui revela uma coisa impressionante. E eu gostaria que toda vez que você lesse os evangelhos sobre Jesus, você se lembrasse disso. A cruz não foi um acidente. A cruz não foi um acidente. A cruz não foi um plano frustrado. A cruz não foi um erro de percurso. A cruz foi um caminho escolhido por amor, por necessidade. E não era a necessidade dele. O ponto é, sabe por que Jesus ensina em Lucas 14 que deveriam amar a Ele acima de você mesmo, acima de si próprio? Porque Ele fez isso. Ele deu o exemplo. Ele amou acima de tudo a Deus, acima dele mesmo. E a maneira que ele se relacionava com Deus, ele espera que nós nos relacionemos com Ele. E quando a gente pensa em liberdade, geralmente a gente costuma imaginar, né? Quando alguém consegue uma liberdade, sai de uma escravidão, de uma prisão, a gente começa a pensar em força, guerra. Confessar para vocês, eu adoro filmes tipo 300, de Esparta. Eu adoro Gladiador. Eu adoro filmes de guerras épicas. E quando eu penso que alguém precisa conquistar sua liberdade, eu imagino aquelas guerras. Espadas, escudos, homens, mulheres, uns contra os outros, até a morte, para conseguir sair vivo. Mas a libertação mais profunda da história não veio pela espada e nem pela política. A libertação mais profunda da história veio numa cruz, com o libertador sendo morto, derramando sangue, sofrendo, sendo humilhado. Ele enfrentou aquilo que eu e você jamais poderíamos ser capazes de enfrentar. Ele fez aquilo que, honestamente, eu não teria coragem de fazer por outra pessoa. Ele não fez só por uma pessoa. Mas se fosse necessário, se esse fosse o plano de Deus, ele faria. Mas
foi por mim e por você. E ele fez isso para que nós pudéssemos ter uma razão para vencer o pecado, para sermos libertos, para sair de escravidão. Porque o nosso maior cativeiro nunca esteve fora de nós. Já pararam para pensar nisso? O nosso maior cativeiro não está fora de nós, está dentro de nós, do nosso coração. É por isso que Jesus veio, enfrentou a morte. Horrível. E o pecado não é só uma questão de errar o alvo. O pecado aprisiona, ele endurece o nosso coração. Quanto mais a gente peca, menos a gente quer voltar para Deus. Mais difícil é da gente se arrepender. O pecado engana, ele escraviza eu e você, ele separa eu e você de Deus. O pecado promete prazer, mas ele entrega culpa. Ele promete liberdade, mas ele está só produzindo correntes e correntes mais fortes, que cada vez é mais difícil de você se soltar. Ele promete liberdade, mas ele nunca vai entregar a liberdade que ele promete. Nós precisamos entender isso. Ele promete vida, mas no fundo ele está matando cada um de nós por dentro. A Bíblia diz, quando a gente lê lá em João 8,34, que todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Já pararam para pensar que um escravo não se solta sozinho? E aqui a gente volta no ponto, era necessário que Jesus morresse por nós. Por isso Jesus veio. Ele não veio só para melhorar a nossa moral, a nossa ética, para ensinar alguns bons valores. Ele veio para mudar a nossa condição de escravos para livres. Ele não veio só para inspirar cada um de nós a ter comportamentos melhores, mas para quebrar a autoridade do pecado sobre cada um de nós. Ele não veio apenas para mostrar um caminho a seguir. Ele veio para ser o caminho que nós devemos seguir. Ele não veio apenas para falar da verdade. Ele veio para ser a verdade. Ele veio para escancarar essa verdade aos nossos olhos e aos nossos corações. E ele não veio apenas para falar da vida. Ele veio para ser a vida que nós precisamos. E é isso, e é nesse ponto, quando a gente entende isso, que a cruz se torna algo glorioso, algo incrível. O que parecia a derrota mais acachapante da história do mundo se torna a vitória mais incrível, mais gloriosa, mais amorosa, mais linda, que eu e você podemos ter algum registro. Na cruz, Jesus levou aquilo que era nosso, porque ele não tinha nenhum pecado. Em Isaías 53 vai dizer que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, nossos erros, nossos pecados. Isso significa que ele tomou o nosso lugar, ele carregou a nossa culpa em cima dele. O ponto é que aquela condenação da qual nós já vimos o suficiente para entender que nós não somos capazes, não teríamos coragem de ir para a cruz como ele foi, a condenação que ele levou para ir naquela cruz não era dele, é nossa. E mesmo assim ele foi. Por isso que a cruz não é só um símbolo religioso. Tem uma cruz aqui atrás de mim. Não é só um símbolo. É o lugar onde a justiça e o amor se encontraram. Nós não somos capazes de se justificar diante de Deus, mas Jesus fez isso por nós. E o que motivou Jesus a ir e pagar essa justiça diante de Deus por nós foi o amor.
o amor dele. E quando a justiça e o amor se encontraram, Jesus foi para uma cruz. O ponto não é que Deus ignorou o pecado, mas o ponto é que Deus não abandonou o pecado. Esse é o ponto. Deus nunca ignora o pecado, mas Ele também nunca vai abandonar eu e você, que somos pecadores. Ele mostrou, por meio da cruz, que o pecado é sério. O pecado nós precisamos entender e combater. Mas Deus mostrou, por meio de Jesus na cruz, que o amor dele é maior do que a consequência do pecado. E sempre será. O ponto é que o próprio Deus providenciou o sacrifício que eu e você precisávamos. Jesus é quem tem a chave das nossas correntes. Se você olhar as suas correntes, as suas algemas, a fechadura dela, o símbolo de abertura não é como. Para abrir a sua corrente e a minha, é um símbolo de cruz. É a cruz de Jesus, o único. É a única chave que pode abrir as correntes do pecado. O ponto é que nenhuma outra pessoa teria coragem, nenhum outro líder religioso, nenhum outro profeta, nenhum outro filósofo, nenhuma outra celebridade, o imperador romano não faria o que Jesus fez. Hoje ninguém faria o que Jesus fez. E Jesus foi o único. E ele se colocou em submissão a Deus para ser esse. O ponto é que ele não tinha pecado, ele não tinha dívida, mas ele estava disposto a se colocar no lugar de alguém que era culpado. No caso, eu e você. Quantas vezes aqui na sua vida você já conseguiu assumir a culpa por algo que você não fez? E eu falo assim, eu já fico irado quando alguém fala algo que eu não falei. Isso é uma das coisas que mais me deixa irado. Imagina assumir a culpa por algo que eu não fiz. Jesus, santo, perfeito, sem mancha, sem pecado. Mesmo assim ele foi ao Calvário. Mesmo assim ele carregou aquela cruz pesadíssima. Mesmo assim ele aceitou os pregos, a vergonha, o escárnio, a dor, a morte. A cruz que ele carregou não era só um instrumento de tortura, de execução de uma pessoa, mas a cruz é onde o Cordeiro Jesus, o Cordeiro Pascal, foi oferecido diante do mundo. É o lugar onde o sangue que salva, assim como aquele sangue do Cordeiro que fazia Deus deixar aquela casa salva, a cruz é onde o sangue de Jesus foi derramado. E quem aceita viver com essa cruz de Jesus pela sua vida é justificado e é salvo por Deus. Em Colossenses 2 diz assim: quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne, Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu pregando-a na cruz. E depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente, quando triunfou sobre eles na cruz. Quem matou Jesus achou que os problemas deles tinham terminado quando Jesus morreu na cruz. Mas a cruz não é o fim. A cruz é o começo, é o início de novas vidas, para mim e para você. O ponto é que foi o Filho de Deus entregando a própria vida para que prisioneiros pudessem ser livres.
em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Bom, pensando em tudo isso, eu entendo que a chave da minha corrente, a fechadura da minha corrente, tem um formato de cruz. Não tem outro formato. Não tem o formato da garrafa de bebida alcoólica. Não tem o formato do sexo. Não tem o formato do amor. Não tem o formato da família, por mais incrível que ela seja. Não tem o formato de qualquer droga que eu possa ter usado. Não tem o formato das mentiras. Não tem o formato da imoralidade. Não tem o formato do egoísmo. Não tem o formato do orgulho. O formato da fechadura das minhas correntes para eu ser liberto tem o formato da cruz. E honestamente, quando eu olho tudo isso, eu posso não saber muita coisa sobre você, mas a única coisa que eu sei é que o formato da sua fechadura também é da cruz. Ele é o único que pode abrir a sua fechadura. E isso muda muita coisa, mas muita coisa mesmo. Porque se a cruz realmente abriu, e abre, e tem poder para abrir a fechadura das nossas correntes, então a gente não precisa mais continuar vivendo como prisioneiro. Se Jesus pagou o preço, então a culpa não precisa mais governar o seu coração. Se Jesus levou toda a condenação, então a acusação não precisa ter a última palavra sobre você. Se Jesus venceu a morte,
Então o pecado não é mais Senhor sobre eu e você também. A cruz, ela não só perdoa o passado, mas ela inaugura um novo presente para as nossas vidas, para o nosso futuro. Ela só não limpa a nossa ficha, ela transforma a identidade de quem nós somos. Nós somos novas pessoas em Cristo. Ela não só limpa aquilo que nós fizemos de errado, mas ela te transforma em alguém como Ele, como Jesus. A cruz não só livra a gente do inferno, mas Ele traz cada um de nós para uma nova vida e uma nova comunhão com Deus. E aqui está a beleza da Páscoa. A gente não celebra apenas um momento de sofrimento, mas a gente celebra a vitória de Cristo para a vida de todas as pessoas. Essa é a magia da Páscoa. Essa é a beleza da Páscoa. Essa é a glória da Páscoa. Jesus, ele tem uma vitória sobre tudo que mantinha todas as pessoas presas por toda a vida. A gente celebra o Cordeiro que foi morto, sim, mas também celebramos que ele ressuscitou. Já pensou sobre isso? Não é só a morte, mas é uma ressurreição. A gente celebra o sangue derramado, sim, mas também o túmulo que estava vazio, que ninguém encontrou o corpo dele lá. A gente celebra uma cruz que foi erguida e levantou um homem que ele foi pregado lá, sim. Mas também que aquela pedra foi removida e ele saiu para encontrar os seus discípulos. Porque a cruz, sem a ressurreição, seria só uma tragédia. A cruz sem a ressurreição era só a morte de um homem bom. Mas a cruz com a ressurreição se torna a redenção pela qual nós vivemos todos os dias da nossa vida. Jesus morreu para nos libertar do pecado. E Ele ressuscitou para nos fazer viver com Ele, com Deus, num futuro bem distante nesse momento para a gente, mas que virá. Assim como nós podemos crer que Ele morreu e ressuscitou, nós podemos crer que a eternidade com Ele virá. E o ponto é que Jesus nos chamou para caminhar em liberdade. Já pensou sobre isso? Quem mais te convida para ter liberdade na sua vida? Não mais dominados pela culpa, não mais dominados pelo medo, não mais governados pelo velho eu que todos nós fomos ou ainda somos. Não mais acorrentados pelos erros do passado, mas olhando para frente, para o presente. Não mais submissos ao pecado, porque o pecado não tem mais autoridade sobre cada um de nós. Hoje, quando a gente olha para a cruz, a nossa resposta não pode ser uma indiferença. Precisa ser uma reverência, precisa ser uma gratidão, precisa ser amor, precisa ser pensar, uau, eu acho que eu estou valendo muita coisa, porque é o Filho de Deus que morreu por mim. A gente precisa responder com fé, a gente precisa ter arrependimento, porque a cruz mostra o valor que nós temos para Deus, o quanto nós somos preciosos. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso na sua vida, mas Deus diz, e eu digo para você o que Ele fala sobre você. Você é precioso. Você é precioso. Eu sei que na sua cabeça, assim como na minha, pode estar vindo todos os meus erros, todos os meus pecados, todas as minhas falhas, para não aceitar que eu sou precioso para Deus. Mas por causa de Jesus e do sacrifício dele na cruz, você é e sempre será precioso para Deus.
Então nessa Páscoa a mensagem é essa: Jesus tomou o lugar que era nosso. Jesus suportou a nossa dor. Jesus carregou a nossa culpa. Jesus venceu o nosso pecado antes de nós. E Ele fez isso para que você e eu pudéssemos ser livres. A cruz não foi o fim de Jesus, foi o fim da nossa escravidão. A cruz não foi o sinal da derrota de Cristo, mas foi o anúncio da nossa libertação. A cruz não foi só um sofrimento, a cruz foi salvação. A cruz não foi só um sangue derramado, foi o pecado vencido. A cruz não foi apenas a morte, mas foi o amor no seu ponto mais alto. Quando a gente pensa sobre esse momento de ceia, olha que interessante a instrução de Paulo à igreja: livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, nem com fermento velho. Não é para a gente trazer a nossa vida velha, nem com o fermento da maldade e da perversidade, que a gente aprende ao longo do caminho, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Nesse momento de ceia, nós vamos tomar a ceia juntos ali naquelas mesas. Nós vamos sentar ali, nós vamos orar, nós vamos passar o pão que representa o corpo de Cristo, a bandeja um a um. Nós vamos tomar do suco de uva que representa o sangue de Cristo, um a um. E a Páscoa é essa comunhão do povo de Deus. A Páscoa é esse momento de sinceridade e verdade. Tudo isso é para fazer da mesma maneira que Jesus fez. Lá em Lucas 22, do 15 ao 20, diz: Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: peguem o cálice e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Que nós possamos lembrar, nesse momento em que vamos tomar a ceia juntos, que esse momento é para nos lembrar de que Jesus derramou o sangue dele por nós. Vou fazer uma oração. Deus, Pai eterno, poderoso, obrigado por Jesus que morreu na cruz por nós, o seu Filho, seu único Filho. Obrigado, Jesus, porque não foi só a sua morte, foi a sua ressurreição, foi o seu amor, foi tudo que o Senhor fez por nossas vidas, sem a gente saber, sem a gente entender, sem a gente pedir. Mas o Senhor já deixou a salvação preparada para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por nos libertar. Mesmo quando a gente não tem consciência de que estamos sendo escravos do pecado, mas nós estamos sendo e nós precisamos da libertação. Que esse momento de ceia juntos a gente possa lembrar do pão, do suco, que representa o seu corpo e o seu sangue em favor de nós, Jesus, da nova aliança, por conta dos nossos pecados. Jesus, obrigado por ser o Cordeiro Pascal. Obrigado por ter ressuscitado. Que nós possamos, nesse momento, dirigir nossa mente ao Senhor, em tudo que o Senhor fez por nós. Em teu nome, Jesus, que oramos e vamos tomar a ceia juntos. Amém.